Olá, pessoal, e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar nas profundezas do oceano para desvendar a história de uma das mais formidáveis armas de guerra já criadas: os submarinos alemães, mais conhecidos como U-Boats. A palavra U-Boat é uma abreviação do termo alemão Unterseeboot, que significa literalmente barco submarino. Embora muitas nações tivessem submarinos, o termo U-Boot ficou para sempre associado à marinha alemã, evocando imagens de caçadas silenciosas e batalhas navais dramáticas, especialmente durante as duas guerras mundiais. A história dos U-Boats começa bem antes do século XX. Os primeiros protótipos de submersíveis alemães surgiram no final do século XIX, mas foi no início do século XX que a tecnologia realmente começou a se desenvolver. O primeiro U-Boat comissionado pela Marinha Imperial Alemã foi o U-1 em 1906. Ele era pequeno, movido a querosene e bastante primitivo para os padrões atuais, mas representava um passo gigantesco. Naquela época, os submarinos eram vistos mais como uma curiosidade defensiva do que como uma arma ofensiva decisiva. Ninguém poderia prever o impacto devastador que teriam apenas alguns anos depois. Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu em 1914, a Alemanha tinha uma frota relativamente modesta de U-Boats. No entanto, eles rapidamente provaram seu valor. A tática inicial era usá-los para atacar navios de guerra inimigos, seguindo as regras de guerra naval. Mas, à medida que o conflito se intensificava e o bloqueio naval britânico começava a sufocar a economia alemã, a estratégia mudou. A Alemanha declarou uma política de guerra submarina irrestrita, o que significava que os U-Boats poderiam afundar navios mercantes de nações inimigas ou neutras sem aviso prévio. Essa tática foi brutalmente eficaz. Os comboios que abasteciam a Grã-Bretanha com comida, matérias-primas e tropas foram dizimados. O medo dos U-Boats, os lobos cinzentos do Atlântico, era constante. Um dos incidentes mais famosos e controversos foi o afundamento do navio de passageiros britânico Lusitânia, em 1915, que resultou na morte de quase 1.200 pessoas, incluindo cidadãos americanos. Esse evento chocou o mundo e foi um fator crucial para a entrada dos Estados Unidos na guerra, mudando o curso do conflito. Apesar de seu sucesso inicial, a introdução de contramedidas como o sistema de comboios, cargas de profundidade e hidrofones tornou a vida dos submarinistas cada vez mais perigosa, e as perdas de U-Boats aumentaram significativamente até o fim da guerra. Após a derrota na Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes proibiu a Alemanha de possuir submarinos. Mas, como sabemos, os tratados nem sempre são cumpridos. Secretamente, a Alemanha continuou a pesquisar e desenvolver tecnologia submarina, muitas vezes em outros países. Quando o regime nazista chegou ao poder, a remilitarização começou abertamente, e a construção de uma nova frota de U-Boats, a Kriegsmarine, foi uma prioridade. O almirante Karl Dönitz, um veterano da Primeira Guerra, tornou-se o cérebro por trás da nova força de submarinos. Dönitz desenvolveu uma nova tática devastadora, a Rudeltaktik, ou tática de matilha. Em vez de caçar sozinhos, os U-Boats operavam em grupos coordenados. Um submarino que localizasse um comboio inimigo não atacaria imediatamente. Em vez disso, ele alertaria outros U-Boats na área. Uma vez que a matilha estivesse reunida, eles lançariam um ataque coordenado, geralmente à noite e na superfície, onde eram mais rápidos e difíceis de detectar pelo sonar da época. Essa tática transformou o Atlântico Norte em um verdadeiro campo de batalha, um período conhecido como a Época Feliz para as tripulações de U-Boats, quando eles afundaram navios aliados com perdas relativamente baixas. O U-Boat mais produzido e o cavalo de batalha da frota alemã na Segunda Guerra Mundial foi o Tipo 7. Era um submarino notavelmente robusto e versátil,
mas também apertado e desconfortável. A vida a bordo era extremamente difícil. Imagine dezenas de homens confinados em um cilindro de metal por semanas, às vezes meses. O ar ficava viciado com o cheiro de diesel, suor e comida enlatada. A umidade era constante e o espaço pessoal era quase inexistente. Além do desconforto, havia o medo constante. O som do ping de um sonar inimigo era o prenúncio de um possível ataque com cargas de profundidade. Uma única explosão próxima poderia romper o casco, condenando toda a tripulação a uma morte fria e escura nas profundezas do oceano. No entanto, a maré da Batalha do Atlântico começou a virar em meados de 1943. Os aliados desenvolveram tecnologias e táticas anti-submarino muito mais eficazes. A cobertura aérea de longo alcance, radares aprimorados, o sistema de comboios mais organizado e, crucialmente, a quebra dos códigos da máquina Enigma alemã permitiram aos aliados rastrear as matilhas de U-boats e antecipar seus ataques. O Maio Negro de 1943 foi um ponto de virada quando a Kriegsmarine perdeu um número insustentável de submarinos e tripulações experientes. A época feliz havia terminado para sempre. Mesmo diante de perdas terríveis, a Alemanha não desistiu. Seus engenheiros trabalharam freneticamente em novos designs revolucionários. O mais promissor foi o Tipo 21, o chamado Elektroboot. Este submarino era uma maravilha tecnológica para a sua época, com um design hidrodinâmico, baterias muito mais potentes e a capacidade de permanecer submerso por longos períodos em alta velocidade. Ele poderia ter mudado o curso da guerra naval se tivesse chegado em grande número mais cedo. No entanto, apenas alguns Tipo 21 entraram em serviço ativo nos últimos dias da guerra, tarde demais para ter um impacto significativo. Eles representaram o futuro do design de submarinos, e muitas de suas inovações foram copiadas por marinhas de todo o mundo após o conflito. O legado dos U-boats é complexo. Por um lado, eles foram instrumentos de uma guerra terrível, responsáveis por afundar milhares de navios e pela perda de dezenas de milhares de vidas. Por outro lado, a coragem, a habilidade e a resistência de suas tripulações, que enfrentavam condições quase desumanas e uma taxa de mortalidade altíssima, são inegáveis. A história dos U-boats é uma poderosa lição sobre inovação tecnológica, estratégia militar e, acima de tudo, o imenso custo humano da guerra. Eles não eram apenas máquinas, mas lares e túmulos para jovens que lutavam em uma guerra nas profundezas silenciosas e escuras do oceano. E assim concluímos nossa jornada pela história dos U-boats alemães. De armas experimentais a predadores temidos do Atlântico, sua história moldou o curso de 2 guerras mundiais e a evolução da guerra naval. Espero que vocês tenham gostado deste mergulho profundo na história. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.